Boa noite. Tudo bem com vocês? Tem alguém aqui que já me ouviu de ontem para cá, não? Quem já? Oh, já ouvi você. Quem mais? Não foram todos, né? Eu fiz uma palestra ontem, né? Hoje foi um seminário e amanhã a gente continua. Se vocês se interessarem da gente aprender essas coisas mais profundamente, venham amanhã. E se vocês gostam de um bom almoço, vem também, porque o almoço já vale também, né? A minha pesquisa resultou em 2 livros. O primeiro chama-se Mesmer, A Ciência Negada e os Textos Escondidos. É um livro que recupera o criador da terapia pelo passe, que a gente usa hoje nas casas espíritas. Foi um trabalho difícil, um trabalho de resgate, tradução dos livros de Mesmer. E aquele trabalho todo, em verdade, foi para compreender melhor o espiritismo. Porque Kardec disse assim: magnetismo e espiritismo são ciências irmãs. Chegou a dizer, são ciências gêmeas. Não é possível compreender uma sem conhecer a outra. Ou seja, segundo ele, para compreendermos o espiritismo, seria preciso conhecer a teoria do magnetismo animal, que estava absolutamente esquecida. Não tínhamos nada a respeito dela. E a minha recuperação, então, foi para trazer esse conhecimento para a gente poder estudar o espiritismo. Depois que eu publiquei esse livro, eu continuei a pesquisa, tentando entender qual foi a proposta do espiritismo, qual foi o trabalho de Kardec, qual foi a vida dele. E vindo já com um grupo de estudos, incluindo vários historiadores, nós já havíamos percebido que a história de Mesmer havia sido contada de forma superficial, faltava muita coisa. E continuando nos estudos dos documentos na França, nós descobrimos que também com Kardec aconteceu a mesma coisa. A história dele estava contada de forma parcial, estava contada de forma incompleta. Muito do que ocorreu na vida de Kardec e de sua família era absolutamente desconhecido, inclusive informações equivocadas. E aí isso nos fez mergulhar mais ainda profundamente na pesquisa, porque aí estávamos diante da recuperação do criador do espiritismo. Em paralelo a isso, o nosso estudo também se deu na pesquisa da doutrina espírita e do que é que o espiritismo traz de novo. Que informações, que propostas o espiritismo nos faz que são diferentes do que o homem já conhecia até então. E é disso que eu vou conversar com vocês hoje. Tá bom? Não tá bom? Olha, falar sobre metafísica, falar sobre mundo espiritual, sempre se falou. A questão é assim: como que a gente pode ter certeza daquela informação ser correta ou não? A Bíblia não é um livro que traz muitas informações dos profetas? Não traz? Os profetas não são médiuns? Então, muito do que está na Bíblia não é uma informação que veio dos Espíritos? O que vocês acham? Muito está ali, vem dos Espíritos. Agora, todas as frases que estão ali estão adequadas, corretas, válidas para hoje? Ou não? Qual é a relação que a gente pode ter com a Bíblia? Será que cada palavra que está lá escrita é a expressão absoluta da verdade? O que vocês acham? Olha, se você for ler o Velho Testamento, ele vai mostrar um Deus que se vinga do homem, mandando inclusive matar inimigos, dando força para que os inimigos fossem mortos com mais eficácia. Então a gente não pode considerar que esse seja um Deus plenamente bom. Então muito do que nós vamos encontrar ali é a expressão dos próprios homens, a interpretação deles. Não é 100% um ensinamento seguro. Essa é a primeira parte. A segunda: quanto tempo atrás foi escrita a Bíblia? Se o Novo Testamento é da época de Jesus, o Velho Testamento é mais antigo ainda.
O Velho Testamento, ele foi preservado de memória. Então, durante muitas épocas, não havia nenhum livro escrito, mas algumas pessoas que decoraram o livro inteiro. Será que foi fielmente transcrito quando foi escrito? Ou às vezes falha a memória, falta trecho, não é verdade? Então, também há um problema da transcrição. Terceira questão. O que se acreditava na época? Qual era o avanço que o homem já havia conquistado para entender o que os espíritos estavam ensinando? Qual era a compreensão? Não havia ciência. A filosofia ainda era conhecida por poucos. Havia um pouco aperfeiçoamento do entendimento. Então, mesmo que os espíritos quisessem dar ensinamentos, não havia quem os compreendesse plenamente. Então, muitas vezes, o que foi escrito foi uma interpretação aceita na época, que hoje não faria sentido. Então, eu falei aqui da Bíblia, mas eu poderia falar de todos os livros sagrados, de todas as comunicações com espíritos. E o que é que pode nos dizer que os espíritos estão falando uma verdade? Como que a gente pode conquistar um ensinamento seguro a respeito da proposta dos espíritos? Será que a gente pegando os livros de Kardec, nós vamos encontrar essa verdade que a gente não encontra nos outros livros sagrados? Aqui todos são espíritas? Ou não? Todos estão se interessando pelo espiritismo? Então, o espírita é aquele que procura compreender a proposta do espiritismo, não é? E a proposta do espiritismo está escrita onde? Nos livros de Kardec. Não foi ali que se iniciou? Todas as linhas e tudo que está escrito nos livros de Kardec são a representação da verdade? Quando você quer uma resposta, está lá? É mais sagrado que a Bíblia, então? O que vocês acham? O que vocês acham? Será que o Espiritismo sim tem livros sagrados? Exato. Agora, eu posso tirar uma frase de lá e a partir dela eu me esclareço? Isso. O que vocês acham? Ela traz uma certeza maior ou não traz? Está muito difícil, quer que eu mude de assunto, gente? Eu sei fazer moqueca de peixe, sei lá, podíamos ensinar. Quer mudar o assunto, eu mudo. Não quer? Não quer saber fazer moqueca mesmo? Então tá bom, então vamos continuar. Eu mostrei para vocês, e a gente podia estudar isso, de que a Bíblia não pode ser lida frase por frase. E aí, a partir dela, adquirir convicção. Certo? Vocês concordaram. Agora eu quero saber diferente. O texto da codificação nos traz certeza? É. Bom, um assunto, por exemplo, espírita. Alma. Só o ser humano tem alma? O animal tem alma? Tem certeza? O espiritismo é o que você acha ou o que está escrito na codificação? É o que está escrito, né? Está lá escrito que o animal tem alma? Não vai me dizer que vocês não leram nunca o livro de Kardec, pelo amor de Deus, gente. Vocês falam que o livro é bom, que as frases estão corretas, você falar que não leu, vou ficar chateado. Não vou nem perguntar quem leu. Mas eu digo o seguinte, animal para você, sua convicção, tem ou não tem alma? Tem? Você acha que não? Mas é alma ou não é alma? Ixi, agora você complicou de uma vez, meu amigo. Tem perispírito? Será que é assim mesmo? Por exemplo, a mulher está grávida. Ou ela está ou não está. Ah, não, ela está meio incompleta. Não, não existe, gente. Ela está ou não está.
Não explicou muito bem. Não estou dizendo que você está errado, estou dizendo que eu não estou entendendo. Agora pensa assim, a alma do animal um dia vivenciará a condição humana? Vai? Um dia vira uma humana? O que vocês acham? Acha que sim? Que mais? Você acha que sim, acha que não? Alma e espírito. Tá. Agora. Isso. Em que ele se pode vivenciar a condição de alma humana. Você concorda com ele? Ele é seu marido ou não? Então concorda, melhor concordar, né? Diga. Tá. E antes disso, era animal ou não era? Antes da primeira vida humana, foi animal? O que vocês acham? Todo mundo concorda que sim? Alguém acha que não? Agora a pergunta, o que os espíritos falam sobre isso? É outra pergunta. Não é o que você acha. O que é... Só tá brava, né? Tô vendo. Tá certo? A alma do animal vai viver uma humana? Só não vai me bater não, né? Mas em Kardec, o que é que está escrito? Está dizendo isso também? Gente, não tem que ler Kardec para saber a resposta? Vocês me falaram que o livro, o que está escrito é o que está certo? Então vamos parar de discutir e vamos ler Kardec? Então vamos lá. A senhora não me bate não, que a senhora é mais velha que eu, é mulher, eu não posso reagir, eu vou ter que ficar quieta para correr, né? A vida futura dos animais. Futuramente, a alma do animal vivencia a condição de alma humana? Essa é a pergunta. Vamos lá então em Kardec para resolver o problema, né? Vamos parar de discutir? Então vamos lá. O Livro dos Espíritos. Considerando a alma animal como um princípio que sobrevive à morte do corpo, Kardec pergunta, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Resposta dos Espíritos, não. A alma humana é um espírito encarnado. Ele será para os animais também uma alma se quiserdes. Isso depende do sentido que se der ao termo. Mas será sempre uma alma inferior à do homem. E ainda complementa. A alma do animal reencarna como animal. A alma do homem reencarna como um homem. Um jamais alcançará a condição do outro. E agora? Não vou nem para aquele lado lá que eu apoio. Vou ficar por aqui que está mais seguro. E agora, gente? E agora? Se eu falou uma coisa, está escrito outra. Eu não falei não, está escrito lá. Será sempre uma alma inferior à do homem. O que será sempre inferior nunca chegará a homem. E agora? Como é que é o nome do senhor? O senhor vai me desculpar, Luiz, eu vim com boa vontade lá de São Paulo. Estou aqui em Três Lagoas. Mas eu não estou querendo impor ao senhor nenhum conhecimento que possa lhe prejudicar. Mas ali, ó, lá é o que está escrito. Não vai, está escrito ali. Será sempre uma alma inferior ao homem. Gente, vocês têm que escolher o sim ou não. Não dá para falar sim e não ao mesmo tempo. Eu perguntei para cada um, com cuidado, com calma. Eu ofereci ensinar a muqueca ainda, para mudar o assunto. Ninguém quis. Aí eu falei, o que está em Kardec pode confiar. O que vocês falaram? Pode ficar sem dúvida. A senhora quase berrou no meu ouvido. Pode sim, que está certo Kardec. Aí eu mostro o Kardec, se eu venho falar que está errado o Kardec? O senhor até pôs o óculos para enxergar melhor. Não está nada como mal considerado, está copiado do livro. Então agora a senhora escolhe, ou está sem erro o texto e pode escolher qualquer frase e que ela vai estar absolutamente certa, ou escolha que essa frase não está boa. Então está mudando seu pensamento. Gostei. Eu vim para confundir, não vim para explicar.
E agora? E você ali? Jamais será sempre uma alma inferior à do homem. Mas Então, mas aqui você não consegue concluir que será alma humana. Você está falando pelo seu raciocínio, não pelo que está escrito. E agora? Será? Vamos ver a próxima? Qual a origem do espírito? Onde se dá seu ponto inicial? Será que a alma dos animais se destinará a viver como um ser humano? No entanto, o pensamento dos espíritos estava dividido. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado, individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Mas, segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. Ou seja, como aqui as pessoas estavam divididas, os espíritos também estavam. Então, qual que é a resposta definitiva? A resposta definitiva, segundo o Livro dos Espíritos, é que não dá para saber. Se não dá para saber, como é que você, como espírita, vai afirmar que vira? Pode dizer, mas você não pode dizer em nome dos espíritos. Você pode dizer a sua convicção. E agora, gente, como é que vai continuar essa conversa aqui? Já tem uma senhora brava lá. Ele já está meio bravo aqui. O rapaz ali já está me olhando feio. Minha coisa está ficando perigoso aqui, gente. Pela última vez eu vou tentar, gente. Ninguém gosta de moqueca mesmo, aquela baiana, leite de coco, é? Vamos mudar o assunto? Não vamos mudar o assunto? Não. Vamos em frente? Então, vamos descobrir então qual que é o jeito certo mesmo da gente chegar na resposta? Estão preparados? Alguém acha que qualquer frase do Livro dos Espíritos, qualquer frase da codificação tem que ser aceita como verdade? Não dá. Você viu a discussão que poderia provocar aqui? Porque cada um vai usar uma frase a seu favor. E ali tem frases que estão se contradizendo. Eu peguei um tema só, imagine os outros todos. Para poder compreender isso, eu estou pesquisando há 25 anos, não sou melhor do que ninguém. Só li muito. E nessa pesquisa, eu fiz uma comparação e uma leitura progressiva de todas as obras de Kardec, intercalando com os livros, com a revista espírita, ano a ano, montando uma estrutura progressiva, desde o primeiro ano até o último. E, nesse trabalho, eu fui pegando todos os temas complexos e polêmicos da doutrina e fui estudando qual era a discussão a cada ano. O que é que se discutiu em 58? O que é que se discutiu em 59? O que é que se discutiu em 60? E fui indo para frente. Vocês sabem o que eu descobri? Os espíritos não estão assim divididos. Os homens ficam divididos, na sua opinião, porque cada um vai usar o seu raciocínio, a sua hipótese. E aí são sistemas pessoais, concordam? Entre os espíritos ocorre o mesmo. A gente morre, vai para o mundo espiritual e você continua tendo as suas convicções. Então os espíritos medianos, normais, também têm pensamentos que são diferentes. Mas quem construiu a doutrina espírita foram os espíritos superiores. Espíritos que tiveram acesso a mais tempo de estudo, a mais pesquisa, a mais entendimento. Eles puderam examinar o desenvolvimento da alma com mais particularidade. Esses espíritos se uniram, porque nesse mundo não teve uma evolução da ciência? Não foi evoluindo a ciência? No século XIX já não estava florescendo uma ciência nova? E você pensa que não acontece o mesmo no mundo espiritual? Os espíritos estão na espiritualidade estudando o mundo espiritual como a gente estuda aqui, pesquisando, descobrindo, consultando. E eles chegaram num ponto de compreender as leis que regem a alma. E quando chegou nesse momento, e os homens já estavam interessados em aprender coisas novas, Deus permitiu que esse grupo de espíritos superiores
viessem dar os seus ensinamentos, nos explicar a ciência espírita na medida do nosso entendimento. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Os espíritos falam que se você pegar dois espíritos no mundo espiritual, vamos fazer de conta que são esses dois aqui. O Flávio, qual que é mais evoluído? Ele é mais. Você é menos. Não, agora a gente não vai fazer com briga agora também por causa disso, né? Acho que espírito com barba é mais evoluído, né? Barba branca, então, vai ter esse parabéns. Já matou a charada, você é muito mais evoluído. Você está quase lá que você já tem uma mechinha, né? Mas ele já tem a barba inteira branca, né? Concorda? Então vamos considerar que esse aqui é mais evoluído porque tem barba branca. Bom, ele é o espírito mais evoluído no mundo espiritual. E ele é menos. É igual, o perispírito dos dois é igual. O corpo nosso aqui é igual. Mas no mundo espiritual, o que eles explicam? Que o perispírito de um espírito menos evoluído, como o Flávio, que a gente já sabe, só tem mechinha, é mais denso. E o espírito mais evoluído tem o livro... ele me deu um chute, né? Ele é mais desmaterializado, ele é mais leve. E é por isso que ele consegue expandir seu pensamento, enxergar longe. Tá certo? Lendo o livro dos Espíritos, a gente compreende isso? Exatamente, podem ficar em planos diferentes. Mas, tudo isso a gente não deduz pela razão e compreende. Só que, cientificamente, é possível você medir a densidade dos perispíritos? Eu estou afirmando que o dele é mais evoluído. E o dele é mais denso. Dá para ver o perispírito dele mais denso? Não tem como. E o dele mais leve, dá para ver? Também não. Então, a doutrina espírita não é ciência para nós. Os espíritos superiores não conseguem enxergar o perispírito deles e perceber a densidade? Pela sensibilidade deles? Então isso é ciência, porque tem observação dos fenômenos. Deu para entender? Não tem ciência sem observação dos fenômenos. Então, para os espíritos superiores, estudar o perispírito é ciência? É. E eles não podem ter um entendimento interessante, complexo, bom sobre isso? Pode. E nós podemos experimentar isso? Estudar, ver a densidade? Não. Só depois que morreu. Então, para nós, a doutrina espírita é um objeto de estudo filosófico. É uma filosofia, uma ciência filosófica, mas nunca uma ciência direta. Então, a gente tem que procurar nos ensinamentos dos espíritos quais as explicações que eles estão dando e usá-las para o nosso entendimento. E a finalidade disso é compreender quem eu sou. Quais as consequências disso para o meu futuro, para a evolução, para o entendimento moral. Mas não observação direta, porque eu não faço ciência. Então os espíritos superiores, na época de Kardec, não sabiam já tudo sobre perispírito? Não sabiam tudo sobre a alma dos animais? Então por que aparece essa dúvida aqui? Porque quem estava falando aqui ainda não eram os espíritos superiores. Por quê? Quando Kardec começou a codificação, em 58, os espíritos superiores no mundo espiritual já não tinham desenvolvido a ciência deles? Já não sabiam tudo do que iam ensinar depois? Só que eles podiam fazer isso ditando, falando, ó, escreve aí, é isso, é aquilo, é aquilo outro, ia dar certo? Não, nós estamos num mundo novo. O tempo moderno é o tempo da razão. Então, olha, o método dos espíritos ensinarem os espíritas no desenvolvimento da doutrina no século XIX foi progressivo. Eles ensinavam na medida que Kardec e os espíritas entendiam os primeiros ensinamentos. E na medida que eles iam entendendo coisas novas, eles ensinavam coisas novas. Então o entendimento no livro de Kardec foi progressivo. Alguns ensinamentos no início não estavam claros e foram se tornar claros mais à frente. Deu para entender? Então não dá para você pegar um livro de Kardec, abrir, ler uma frase e falar, pronto, é isso que está aqui. Você tem que pegar aquele tema e ver como ele se desenvolveu no decorrer da codificação. É fácil? Não é fácil. Ser espírita é ser cristão e tem que se dedicar. Na época de Jesus, ser cristão era diferente. Ser cristão não tinha que enfrentar o leão.
Mas nós deixamos passar essa, né? Agora nós estamos já esperando uma explicação diferente, que é o Espiritismo. Tem que enfrentar leão hoje? Leão vivo não tem que inventar, mas tem que enfrentar o leão da ignorância. Não é fácil, tem que se debruçar sobre os livros e estudar, tem que pesquisar. É, exatamente. Trocadilho bom. Não sei se Kardec ia gostar, mas tá. Então, olha, para resolver a questão dos animais, nós temos que pesquisar progressivamente nos livros de Kardec até chegar na resposta. Vamos fazer isso? Vamos? Bom, quando que ele falou que será sempre uma alma inferior ao homem? Ninguém prestou atenção, ó, foi em 57, ó. Em 57 foi a primeira edição do Livro dos Espíritos. Quantas perguntas tinha o livro nessa época? 500. Então ele trabalhou durante muitos anos, uns 3, 4 anos, conversando com os espíritos, e alterou para mais de 1000 questões na segunda edição. Então, se na primeira a resposta é essa, que não fala que vai ser, mas deixa dúbio, na segunda, Kardec expõe a dúvida. E ele coloca, uns estão falando que sim e outros estão falando que não. Então não havia uma conclusão em 60. Tá certo? Mas tem uma pista importante aqui. Se eu disser para vocês que um macaco é mais evoluído que uma barata, vocês acham natural isso? Parece um processo evolutivo, não parece? O conceito de evolução é recente, é moderno. Não se aceitava a teoria da evolução na época de Kardec, no comecinho. Ó, a teoria da evolução das espécies, que a gente hoje compreende bem, ela foi publicada em 1859. Percebe? Uma teoria publicada só chega ao público e é divulgada muitos anos depois. Então, olha, Kardec foi escrever sobre isso em 68. 10 anos depois da publicação da Evolução das Espécies, tá certo? Já foi no último ano, foi o ano em que ele desencarnou. Vamos ver o que ele fala da evolução das espécies? Os partidários dessa teoria, que nós o repetimos, tende a prevalecer. Então Kardec via que a evolução das espécies ia ser o futuro, e a qual nos ligamos sem reserva. Quem se ligava? Ele. Eu aceito essa teoria sem reserva. Estão longe de ser de todos os espiritualistas, ainda menos os espíritas. Então os espiritualistas espíritas na época, muitos não aceitavam a evolução das espécies. Em 68, hein? Não considerando senão a matéria, fazem abstração do princípio espiritual inteligente. O corpo do homem, diz Kardec, pode perfeitamente ser uma modificação do corpo do macaco. Que na verdade tem uma imprecisão aqui, porque em verdade nós temos o mesmo ancestral comum. O homem não é uma evolução do macaco. Sem que se diga que seu espírito seja o mesmo do macaco, que foi até algo que você comentou. E você também. A alma do homem pode ser alma, a alma do animal pode ser animal, sem que os dois sejam da mesma natureza. Entenderam? Isso Kardec foi escrever em 68. Com esse panorama, vocês acham que quando ele lançou o livro em 58, chegou o livro, primeira vez, estava todo mundo preparado para entender a evolução do animal ao homem? Não, porque nem a evolução das espécies era compreendida. Então, se falasse que a alma do animal reencarnaria como homem, sabe o que as pessoas iam pensar? Ah, então o homem também pode renascer macaco. Ah, o homem pode nascer cachorro. Ah, o cachorro vai virar homem. Não tem a ideia da evolução. Você, quando eu falo o animal vai reencarnar como homem, quem que você pensa que é o animal um pouquinho antes de ser homem? Você não imagina o cachorro virando homem, né? Não, ele vai evoluir até animais superiores. Não é isso que você raciocina na sua mente? Só que você está hoje vendo isso no futuro. Imagina naquela época, nem tinha sido ainda divulgada a teoria da evolução das espécies, ninguém ia conseguir pensar isso. Então, nem muitos, com certeza, muitos religiosos não aceitam. Então você percebe que os espíritos foram cautelosos para não dar um ensinamento na hora errada e criar uma falsa compreensão. Percebe então? A relação entre os espíritos nós se deu de uma forma didática, respeitando a autonomia do homem em compreender
ao seu passo, ao seu entendimento, sem dar saltos, eles souberam esperar. Os espíritos agiram com a gente da forma que eles consideram que a gente tem que agir no futuro na educação. Hoje, na educação e na escola, tá cheio, tem vários jovens aqui, né? Eu sou um deles, né? Eu sou um jovem de 50 anos. Eu comecei essa pesquisa com 17, então o comecinho disso era mais novo que você. Me diz o seguinte, respeita-se a sua autonomia na escola? Você aprende ao seu tempo ou o professor ensina igual para todo mundo? Igual para todo mundo? Aquele que não está entendendo bem, que se vire ou para poder ajudá-lo? Que se vire. Então a escola hoje respeita cada um? Não respeita. Uma escola que respeita, ela tem que deixar que cada um vá na sua velocidade, na velocidade do seu entendimento, que foi o que os espíritos fizeram. Vamos então acompanhar na codificação para saber a resposta? Se a alma do animal chega à humana ou não? Com certeza? Vamos lá? Qual que é o processo? Vamos ano a ano. Mas vai dar trabalho, hein? Não querem mesmo mudar o assunto, não? Vamos manter mesmo. Veja lá, em 60, Kardec volta ao assunto. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito. Sabemos que há conservação da nossa individualidade após a morte. A progressividade de suas faculdades, ou seja, o espírito aos poucos vai adquirindo novas faculdades. Seu estado feliz ou desgraçado de acordo com seu adiantamento na senda do bem. E todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Essa é a base do ensinamento inicial dos espíritos nos primeiros livros. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isto, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos. Qual foi a lucidez de Kardec? Se os espíritos ainda não estão dando um ensinamento uniforme, é porque não é o momento ainda de se cuidar dessa questão. Tá certo? Claro. Isso. E por que o senhor não veio? E por que o senhor não veio no seminário quando nós tratamos disso hoje à tarde? Não é verdade? Perdeu a chance, né, Flávio? O senhor perdeu a chance de vir hoje à tarde, que foi exatamente disso que nós tratamos. O senhor ia ter saído feliz daqui. Não deu, né? Mas foi muito. Vê se amanhã acorda cedo, vem aí, hein? Não, mas eu estou brincando, mas foi exatamente do que nós tratamos hoje à tarde. Não é? Quem veio aqui não foi isso? Olha lá, não me deixa mentir. Ou pelo menos não me deixa mentir sozinho, né? Olha, 65. Se os fatos psicológicos melhor observados vêm lançar um ponto sobre esse abismo, ele está falando da relação da alma do animal com os homens. Isso será um novo passo de fato para a unidade da escala dos seres da criação. Mas cabe aos espíritos conduzir seus ensinamentos. E Kardec conclui, não é pelos sistemas que se pode resolver essa grave questão. Quando eu comecei a perguntar aqui o que cada um achava, vocês falaram a observação que vocês tiveram da alma do animal ou foi uma opinião? Opinião. E quem dá opinião não está obrigado a estar certo. Então o sistema, ele é uma dedução de cada um. E essa dedução pode levar à conclusão do sim, do não, do mais ou menos, não importa. Mas a ciência espírita é um ensinamento dos espíritos. Então nós temos que aguardar o que eles vão nos propor. Então não adianta ficar discutindo naquilo que não se sabe ainda, porque o espiritismo não é feito pelos homens. Nós temos que aguardar o que os espíritos vão dizer. 65, Paris, abril. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida.
Esse é o ponto de transição entre o animal e a alma humana. Quando ela alcança o grau de maturidade necessário para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades. Como é que é o seu nome? Fernando? Te provoquei à toa, né? Porque se você for ler aquele texto, fala exatamente o que você falou. Olha lá, se a alma humana tem novas faculdades que a do animal não tem, você pode deduzir que a alma do animal é incompleta, relacionada com a do homem. Porque o homem, para viver como homem, ele precisa de livre-arbítrio e senso moral. E o animal não tem livre-arbítrio com relação à moral, apenas com relação à vida física, à vida humana, à vida animal. Então, eles consideram aqui que essa faculdade nova, livre-arbítrio e moral, é uma centelha divina, que dá um novo curso às suas ideias, dota-no de novas aptidões e novas percepções. A alma tem um novo objetivo, uma nova proposta. Qual que é essa proposta nova? Fazer o desenvolvimento da sua razão e da sua moral por meio da sua liberdade. Aí ela é simples e ignorante. Por que simples? Não tem desenvolvimento moral. Por que ignorante? Não tem desenvolvimento do conhecimento. Deus não dá isso pronto para ninguém. No desenvolvimento na fase animal, a gente vai adquirir a habilidade de gerir o corpo, mas não gerir a moral e a razão. E você é feito de instinto, é feito de dor, é feito de medo, raiva, emoções. Tudo isso é do corpo, não é da alma. A alma não sente essas características físicas. A característica fundamental da alma humana é o desenvolvimento moral e intelectual. E isso é o que diferencia de qualquer outro ser. Não podemos dizer que o animal é inferior. O que a gente tem que dizer é que ele está numa condição diferente da alma humana. E quando você ganha a liberdade, você ganha consciência de si mesmo. Então você vai ter consciência de si mesmo a partir da primeira alma humana, a primeira vida humana. Antes disso, você não tem memória. Então o ser se individualiza na natureza, adquire a habilidade de controlar o corpo, mas assim que ele morre, ele esquece de tudo. Então ele não fica vivenciando os milhões e milhões de vidas que ele tem que fazer, bilhões de vidas para se desenvolver e adquirir a capacidade de gerenciar o corpo humano. « 65. Agora me diz uma coisa. Onde está escrito esse texto? Revista Espírita de que ano? 65. Presta atenção. Não está escrito no Livro dos Espíritos. Não está escrito no Livro dos Médiuns. Não está escrito na Gênese. Não está escrito no Céu e Inferno. Não está escrito em nenhum livro de Kardec. A Casa Espírita, que estuda todos os livros de Kardec, mas não leu a Revista Espírita, não tem essa resposta. E não é uma das coisas que mais se debatem na Casa Espírita? Se a alma animal vai chegar à alma humana, não se debate? A resposta plena de Kardec está na Revista Espírita de 65. Se não for consultada, não vai se saber. Está vendo? Esse povo aí que estuda, está vendo? Essa explicação, como se vê, prende-se à grave questão do futuro dos animais. Pronto, chegamos no ponto. Ela nos parece suficiente elaborada, ou seja, os espíritos já esclareceram o suficiente, e cremos que se pode, desde hoje. Antes, então, já podia se dizer? Não. Foi desde esse momento, 1865. E os espíritas não receberam essa revista na casa deles? Os centros não receberam essa revista? Então, todos eles que debatiam essa questão durante anos, desde 58, encontraram a resposta em 65. Não é legal isso? Porque nós estamos lendo isso hoje. Os espíritas, cada revista que chegava era uma novidade. Era uma informação nova de Kardec. E aí Kardec disse, olha, os espíritos finalmente ensinaram sobre isso e a gente pode considerar que está resolvido pela concordância do ensinamento. Então, para nós espíritas hoje, a alma humana, com aquelas ressalvas das mudanças da característica, a alma animal se torna alma humana? Sim. É a minha opinião? Não. A opinião de Kardec? Não.
a opinião dos espíritos superiores que nos deram os ensinamentos da doutrina. Tá certo? Posso, depois desse estudo, a gente não pode sair daqui dizendo, é isso? Tem dúvida? Quem não tiver, esclareça, manda ler. Ó, vai ler o livro dos Espíritos, vai ler 60, a Revista Espírita. No livro Revolução Espírita, está mais completo do que aqui. Eu pego ano a ano a evolução do debate, para a gente ver o que resolve com isso. Só que isso tem que ser feito com todos os temas da doutrina espírita, todos. Nós não temos que ficar na casa espírita discutindo um com o outro se é certo ou errado. Eu fiz brincando aqui, não fiz? Não fiquei aqui brigando com a senhora? Mas nós não chegamos na mesma conclusão? A briga foi uma brincadeira para mostrar uma verdade. Porque em meio ao debate espírita está se brigando por isso. Um dizendo que sim, o outro dizendo que não. E cada um usando a sua opinião para prevalecer. Eu sei, eu estudei. Não é nada, não tem que pensar nada disso. No espiritismo nós somos todos estudantes, gente. Tem professor de espiritismo? Professor de espiritismo é espírito superior. Nós espíritas somos todos estudantes. A gente está descobrindo, estudando. E quem estuda, uma hora entende errado, volta atrás, aprende de novo, discute, debate. É assim que se faz. E essa pesquisa aqui vai mostrar que essa questão da alma dos animais, segundo Kardec, pode considerá-la resolvida pela concordância do ensinamento. Registra-se assim o estabelecimento do princípio fundamental sobre as relações entre a alma dos animais e a do homem. E olha só o que Kardec fala. Se a questão permaneceu tão longo tempo indecisa, é que faltava, como para muitas outras, elementos necessários para compreendê-la. Os espíritos sabiam muito claramente tudo isso. Só que eles esperaram os homens estarem prontos o suficiente para entender a resposta. Concordam? Pois não. Errado. Né? Sobre o entendimento, não sobre o ato praticado. A responsabilidade é sobre o entendimento, não sobre o ato. Se você comete um ato... Isso. Isso. Tá. Entendi. Tá. Entenderam a questão dele? Bom. Vocês vão ficar chateados se eu falar que isso já foi respondido no seminário à tarde. Mas foi, não foi? Eu vou tentar resumir o que nós estudamos à tarde durante 3 horas, né? Mas convido você novamente para a gente entrar no debate amanhã, porque aqui nós não vamos ter tempo suficiente, né? Bom, eu vou terminar só esse trechinho aqui e a gente entra no seu assunto. Se os espíritos não dizem tudo ostensivamente, é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles esperam cada ideia amadurecer e se propagar antes que se apresente outra. E aos acontecimentos, o de preparar a aceitação dessa outra. Deu para entender? Um ensinamento, você entende ele. Aí ele serve para que você entenda um mais complexo. Acabou. Agora que é o mais legal. Quando a gente recebe dos espíritos um princípio claro, você não precisa mais discutir e nem tem dúvida dele. Concordam? Então, os espíritos estudam o mundo espiritual e nos falam, olha, todos os seres têm alma. E há um processo progressivo, evolutivo, que essa alma um dia chega à alma humana. E só lá tem livre-arbítrio e senso moral, tá certo? Tá.
Se toda alma, todo animal tem alma, um cachorro tem alma. Um gato tem alma. Concordam? Uma planta tem alma. Todo ser que tem alma não sobrevive após a morte? Sobrevive. Para sobreviver, não está no mundo espiritual de alguma forma? Não importa onde seja. E para estar lá não tem que ter um perispírito? Concordam? Então o cachorro não tem um perispírito? O gato não tem um perispírito? A planta não tem um perispírito? Tem. Então eu não estou criando informação nova. Eu estou fazendo dedução em cima do ensinamento dos espíritos. Percebem? Bom, a célula do nosso corpo é um ser vivo? Não é um ser vivo? A célula não tem vida própria? Se eu tirar uma célula do seu corpo e colocar num local próprio, ela não se mantém viva? Se mantém. Eu coloco numa cultura, onde ela pode, a temperatura adequada e alimento, ela vive. Não só vive, como ela se multiplica. Concordam? Se ela se multiplicar, cada célulazinha não tem que ter sua vida própria? Se eu tirei uma célula do seu corpo, coloquei num vidrinho de cultura, a vida dela depende do seu espírito? Não. A sua vida não vai ser carregada no vidrinho. Então a vida da célula não está sendo mantida pela sua alma, mas por uma alma própria dela, concordam? Então, se eu pegar uma célula do corpo dele e tirar, ela não tem perispírito e uma almazinha dela? Se eu pegar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, cada uma delas não tem uma alma? A alma dele é a alma de alguma dessas células ou não? É independente. Concordam? Então, olha só que interessante. Quando você iniciou nessa vida, você não lembra, né? Faz muitos anos, não. Nesse século ainda, não. Não foi no anterior. Ou foi no anterior? Foi no anterior, hein? Você nem está lembrando que você nasceu no século passado, hein? Nós estamos em 2000 e... Então, você nasceu no século passado. Sinto dizer isso, hein? No milênio passado. Vamos mudar de assunto, né? Então veja, quando ele nasceu, quantas células eram? Ninguém estudou biologia? Não começa com uma célula? Quando a gente nasce, não é uma célula só? Cadê os colegiais aí? Pede ajuda dos universitários. Cadê os universitários aí? Quantas células são quando nasce? Biologia. Me dá o telefone do seu professor de biologia que eu vou ligar para ele. Surge uma só. Claro, mas eu estou falando no começo ali. Não é uma célula só? Agora presta bem atenção nisso, hein? Essa célula não tem vida própria? A primeira? E ela não tem perispírito? E ela não tem alma? Então, a alma dele, o perispírito dele, não se ligou direto na matéria, se ligou na alma daquela célulazinha. O fenômeno da vida dele não se dá aqui no mundo físico, se dá no mundo espiritual. A célula não dobrou e virou duas? Não tem um serzinho em cada uma delas? E aí ele se ligou nesse segundo. Não vira 4? Ele se ligou nos 4. Vira 8, se ligou nos 8. E assim por diante. Ou seja, cada célula do seu corpo físico é um serzinho muito simples, sem consciência, muito simples, mais simples que um animal, mas é um serzinho. E eles são bilhões, trilhões formando o seu corpo agora. Quem dá vida ao seu corpo são bilhões de seres, trilhões de seres. E você é uma alma única, ligada a todas elas. E é isso que era para você concluir, não precisei nem falar. Você percebe a responsabilidade de você estar agora, nesse instante, vivenciando um condomínio, uma colônia de serizinhos super simples que estão servindo a você?
Com certeza absoluta. Em outra célula, sua, de outro ser, de qualquer outro lugar. Porque o processo evolutivo é de todos os seres. Agora imagina, você não tem um perispírito, você deixou em casa? Então trouxe, né? Então deve ter a sua semelhança, não é o perispírito? Quando dorme, você não pode até se afastar do corpo com ele? Tá. Esse perispírito, na vida sua anterior humana, já não era um espírito humano? Um perispírito humano? E se você for indo para trás, que forma que ele tinha? Ele não chegou um dia em que vivenciou a sua individualidade, a vida no animal? E não tinha um perispírito? E não foi indo para trás? E não foi indo para trás? E um dos seres mais simples lá não foi uma célula? Então a sua individualidade não vivenciou uma época, muitos bilhões, trilhões, incontável tempo, a vida de uma célula? E essa vida da célulazinha que está aí no seu corpo, daqui a trilhões e trilhões, trilhões de anos, não vai um dia viver uma vida humana? Percebe a solidariedade que é o universo? Você está gerindo um corpo que tem a responsabilidade da vida de trilhões de células. Você não tem preocupação com os animais? De não maltratar os animais? Tem a preocupação com as células do seu corpo. Se você não trata bem dela, você está destruindo essas células, lhe dando uma vida desgraçada para elas. Pensou nisso algum dia? De novo está o senhor concluindo. Você está concluindo muita coisa hoje à noite. Presta atenção, gente. Todo ser que não seja um ser humano, ele vai reencarnando, mas ele não tem vida útil, vida própria no mundo espiritual. Entenderam? Você está vivo agora. Está vivendo a sua vida, fazendo escolhas, vivenciando coisas que você gostou, coisas que não, passando por problemas, chorando, rindo, não está fazendo tudo isso? E aí você não morre? Não vai para o mundo espiritual? Você não é diferente dessa personalidade que você teve? Você viveu outras vidas. Você tem uma bagagem maior. E você não vai construir uma outra vida? Entre uma encarnação e outra, você não está no mundo espiritual? Quando você estiver no mundo espiritual depois dessa vida, você morre no mundo espiritual? Não morre. Lá tem alguma função, o medo, a dor? Tem função ter dor no mundo espiritual? A dor não serve para proteger o corpo físico e não está relacionado à vida das células do corpo? No mundo espiritual tem isso? Não tem função nenhuma. Se você levar para isso para lá, é condicionamento. Um espírito simples levar esse condicionamento para o mundo espiritual é natural. Porque Deus não vai chocar ninguém. A pessoa simples morre e vai para lá, é tudo diferente. Ela vai viver a vida como se fosse igual lá. Mas à medida que a gente desenvolve o conhecimento, nós não temos que despertar para a realidade. Então a sua função não é mais preservar o corpo. No mundo espiritual é aprender, é se desenvolver, aprender a lidar com os outros, desenvolver a sua moral e seu conhecimento. Deu para entender? A função da dor no mundo físico é a preservação. No mundo espiritual ela não existe e não faz sentido. Mas espera aí, não tem espírito que descreve que no mundo espiritual está sofrendo? Não tem isso? Mas ele está sofrendo em função do quê? É castigo de Deus? Não. Qual que é a consequência? Ele está sofrendo em consequência da imperfeição. Tudo isso, na verdade, vai se resumir à imperfeição. O sofrimento da alma é consequência da imperfeição. Entenderam? Quanto dura o sofrimento da alma? Enquanto dura a imperfeição. Deus vai fazer alguma coisa para isso mudar? Alguém vai fazer além de você? Não, você mesmo. Então o mundo espiritual é um mundo da mais plena liberdade. Só muda as coisas quando você quer. O animal, quando morre, ele não tem individualidade nem função na espiritualidade. Ele compreende o mundo moral? Ele tem senso moral, como disse ali os espíritos? Não.
Ele tem livre-arbítrio? Moral? Não tem. Então, ele não tem sofrimento moral. Por que ele não tem sofrimento moral? Porque o animal não tem imperfeição. Quando ele tiver a primeira vida humana, ele não vai ser simples e ignorante? Então, o simples ignorante, ele tem imperfeição? Mas tem perfeição? Também não, é neutro. O animal não é uma fase anterior a essa? Então nem isso ele é. Ou seja, a dor não é sofrimento. São coisas diferentes. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. O animal tem dor. Ele não sofre. Do ponto de vista moral. Então a dor, ela é um condutor, como também o medo, como a raiva, eles são condutores para o desenvolvimento do animal, para ele aprender a lidar com o corpo humano, um dia no futuro. Deu para entender? O animal, quando ele sente dor, quando ele sente a vontade, por exemplo, de comer, ele não sai correndo procurando alimento, mas isso não é condicionamento, não é instinto, então não é por vontade dele, mas isso não vai fazer com que ele vai se desenvolvendo, e do simples até se virar um animal superior, e o perispírito dele não vai se aperfeiçoando? Essa é a função do animal. Então a dor não tem o significado que tem para nós. Quando, vamos dizer, que vocês vivenciem uma coisa que cause um grande agradecimento. Ela faça uma coisa para você que você fique muito agradecida pelo que ela fez. Depois da morte, você lembra disso? Lembra disso. Ou seja, a relação entre os seres humanos é uma relação de continuidade. O que a gente faz tem valor mesmo após a morte. O animal, cada vida que ele vive, é um eterno recomeço. Ele morre e ele começa de novo, sem ter lembrança, sem ter nada que remeta a ele à vida que ele teve anterior. Então o animal, ele tem que ser bem tratado, porque a harmonia é a função do universo. E se a gente fizer as crianças lidarem bem com os animais, ela vai aprender a lidar bem com qualquer tipo de ser, e também com o ser humano. Se você deixa a criança judiar do animal, no futuro ela vai judiar do ser humano. E o pior de tudo, não respeita a si mesmo. Então veja o seguinte, nós vivemos num mundo onde ainda não está a harmonia estabelecida. Então nós temos que desenvolver o respeito com os animais, que progressivamente nós vamos acabar desenvolvendo o respeito pelos seres humanos. Porque apesar de que hoje a gente está ficando indignado com o animal que é maltratado, nem todo mundo fica indignado quando uma criança é maltratada. Então o que a gente aprende com os animais tem que evoluir para a gente poder transferir isso para todo ser vivo, e mais especialmente o ser humano. O aprendizado é global. E o que a gente tem que explicar é o seguinte, não espere Deus te castigar para você fazer as coisas certas, porque Deus não castiga. Não espere Deus te perdoar, porque Deus não perdoa. Se você fosse um homem, um ser degradado, foi criado perfeito por Deus, como pensam as religiões, e cometeu o erro, sofreu a queda e caiu no degredo e no sofrimento nesse mundo, teria toda a razão de pedir perdão a Deus. E Deus deveria perdoar, porque se ele não perdoar, você vai para o inferno. Mas é que o ensina o Espiritismo? Não. O Espiritismo não ensina que você surge uma alma perfeita, mas uma alma simples e ignorante. Então não muda, em vez de começar perfeita, vai buscar a perfeição pelo seu próprio esforço? O Espiritismo inverte o pensamento de todas as religiões. Por isso que ela surge num tempo moderno. Deus está preso no tempo? Ou ele está acima do tempo? Para ele os dias passam? Ou ele vivencia a eternidade? Não vivencia a eternidade? Então pensa o seguinte. Segundo a religião, alguns vão ser salvos e outros não, não é? Então um ia para o inferno e outro vai para o céu. Aí você tem que pedir perdão para Deus.
Porque você não quer escolher o fim melhor? Concordam? Está certo isso? Vai ter inferno e céu? Não. E todo mundo foi criado perfeito e caiu? Também não. Então limpa da sua mente esse pensamento. Vamos para a realidade? A gente se desenvolve, o perispírito, a habilidade, todas as questões relacionadas à vida aqui no mundo, nos seres inferiores. E a primeira vida humana, nós somos simples e ignorantes. Deu para entender? Mas qual é a nossa finalidade? Não é se tornar espíritos que se aproximam da perfeição? Quem vai escapar dessa regra? Não. Ninguém. Você não vai se tornar um espírito que se aproxima da perfeição? Não vai um dia cumprir uma missão como a de Jesus? Não vai? Você vai ser o Jesus de um mundo lá na frente. Não precisa se preocupar com isso agora. Não vai dormir hoje se pensar nisso. Mas não vai um dia ser? Não vai? Essa célulazinha que está no seu corpo um dia não vai alcançar a condição que você está hoje? A oportunidade não é para todos? Você consegue ver um Deus mais bonito do que esse? Agora me diga, se Deus, como vocês me disseram, está fora do tempo, não está fora do tempo? Ele não é um Deus que já está na eternidade? Quando ele olha para você, ele vê quem? Ele não vê esse ser que está se aproximando da perfeição? Ele não vê isso em você? Não vê em você? Se Deus vê em nós o que vamos ser, Ele já nos vê pleno. Ele tem que perdoar alguma coisa? Não tem que perdoar. O que Ele faz? Só espera. Agora, você escolheu a proposta espírita, não escolheu? Então muda o seu pensamento. Porque segundo o dogma, se você está cometendo um erro, se você está em dúvida, esse Deus não está decidindo se você vai para o inferno ou vai para o céu? Então você não tem que ter medo dele? E se você fosse a que iria para o inferno? Não estou falando que vai. Ele nem existe, né? Mas imaginasse que você fosse revoltada e você merecesse o inferno. Esse Deus te perdoou? Não. Então esse Deus é falso. Porque se esse Deus perdoa alguns, ele não perdoaria outros. Ele cria alguns e deixa ir para o inferno. Alguém pensou nisso? Você pede perdão a Deus. Se Deus tivesse que te perdoar, ele teria que a outros não perdoar. Você quer privilégio? Então quando Deus olha para você, ele não olha com esse olhar perverso de não sei se você vai para o inferno ou não. Esse Deus não existe. Um Deus que olha para você e vê você pleno. É um Deus que transmite o que se você se ligar a Ele? Esperança, amor, alegria, fé. Porque quando você faz uma prece, você não muda Deus, muda. Mas muda você. Porque você entra em contato com o pensamento de Deus. E quando você entra em contato com o pensamento de Deus, de volta, Ele te manda o pensamento de como é você pleno. E esse sentimento nada mais é do que a consciência. Então, quando na vida você achar que está sofrendo demais, achar que não está aguentando mais, não caia na ilusão de que Deus está castigando. Não caia na ilusão de que outros estão sendo favorecidos e você não. Não caia na ilusão que você tem que pedir perdão para Deus, porque Ele está castigando, porque nada disso está acontecendo. Deus sabe que você vai vencer todas as provas. Deus sabe que você vai ser útil para ensinar os outros no futuro. E Ele já vê você assim. Então, quando você faz uma prece de coração, uma prece que não importa quais são as palavras, não importa a palavra numa prece para Deus. O que importa é o sentimento. Mas não veja Deus falso. Pense nele como esse Deus verdadeiro, que te enxerga pleno. E quando na sua prece você entrar em contato com esse Deus que te enxerga pleno, você vai se encher de força. Porque a presença de Deus em nossa mente é a consciência. E a consciência sempre nos indica o melhor caminho. A presença, então, do pensamento de Deus em nós é o que nos sustenta, é o que dá fé,
o que é da esperança. E não depende de nada que esteja fora de você. Só depende das suas escolhas. Esse é o Espiritismo que liberta. Esse é o Espiritismo que fortalece a nossa liberdade, a nossa força, a nossa vontade. Esse é o Espiritismo que a gente tem que ensinar. Muito obrigado.